Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso FIC em Aproveitamento Energético de Biogás em Estações de Tratamento de Esgoto. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ, e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento secundário, né, do esgoto. Ele está focado especificamente na questão da matéria orgânica, né, da retirada da matéria orgânica, demanda bioquímica de oxigênio, né, demanda química de oxigênio, os processos e equipamentos utilizados. Né, você pode utilizar o processo aeróbico, mais o processo anaeróbico, ou somente o processo anaeróbico. Você tem um decantador secundário e geralmente você aplica mais um processo aqui desse tratamento. E existe uma preocupação quanto à quantidade de lodo, né, que é produzido. Muito bem. E aí você, depois desse tratamento secundário, você já vai ter o efluente final que vai ser destinado ao corpo receptor. Muito bem. Vários processos de tratamento secundário eles são concebidos de forma que vão acelerar os mecanismos da autodepuração que vão acontecer normalmente nos cursos d'água. Né? Então a ideia é justamente aplicar o tratamento secundário para que o mecanismo de autodepuração, que nós já vimos inclusive, né, aquele que ocorre à medida que a água vai se deslocando no curso d'água, ele ocorre de forma mais efetiva. Né? E a decomposição dos poluentes orgânicos degradáveis, ela é alcançada nesse tratamento em condições controladas. Né? E aí você acelera esse processo, né, dentro da estação de tratamento para justamente o efluente lançado no corpo receptor ele possa ser facilmente, né, autodepurado no curso d'água. Né. A essência desse tipo de tratamento, né, o tratamento secundário, é a inclusão da etapa biológica, né, onde existe a conversão ou tratamento, né, a remoção, vamos dizer, da matéria orgânica por meio de reações bioquímicas realizadas por micro-organismos. Tá? Então esse é o grande ponto aqui do tratamento secundário. Né? E aí você tem então aqui, né, matéria orgânica sob a ação de micro-organismos, né? Aqui na presença de oxigênio, né? Então tratamento aeróbio, né? Em que você vai ter então, no caso, né, essas bactérias que foram utilizadas nesse processo, sendo aí, né, fazendo parte do lodo, né, e o dióxido de carbono. E você tem aqui, né, o processo, né, feito também de uma outra forma, que aqui já seria o processo anaeróbio, né, em que você vai ter o lodo, onde as bactérias vão estar ali incluídas, e você vai ter a produção de metano e dióxido de carbono. Então aqui está, né, o tratamento aeróbio e o tratamento anaeróbio. Né, são os dois processos utilizados, né, nessa etapa do tratamento secundário. Tá? Bom, aqui uma comparação, né, entre o tratamento aeróbio e o tratamento anaeróbico. Então, no tratamento aeróbico, né, você tem aqui, né, 100 kg de demanda química de oxigênio, você vai ter a produção de carbono, de dióxido de carbono, né, a parte da biomassa, que seria então o lodo, né, e todo esse processo se dá, né, aplicando aqui a aeração. Né, ali nós já vimos nas aulas anteriores a questão dos tanques de aeração, então você, por meio do processo aeróbio, ou seja, na presença de oxigênio, você vai ter a formação de dióxido de carbono e lodo. Né? Agora, quando você compara então com o processo anaeróbico, se você vê o que esses mesmos 100 kg de demanda química de oxigênio, né, ele vai passar por um processo, né, na ausência de oxigênio, um processo anaeróbico, em que você vai produzir biogás, certo? Né? E você vai ter então aqui, né, uma quantidade, veja bem, né, de biomassa, né, de lodo, né, bem menor do que no processo aeróbico. Tá certo? Então aqui você vê as vantagens de se aplicar esse processo anaeróbico, né, no tratamento. E com uma outra questão, né, aqui ó, o input de energia, né, ele não existe, praticamente não existe aqui. É óbvio que você tem processos ali, né, de agitação e tudo mais. Mas então aqui essa comparação entre os dois processos biológicos, aeróbico ou aeróbio
e anaeróbico ou anaeróbio. Né? Aqui, né, especificamente o processo aeróbio, a gente já falou sobre ele, né? Certo? Você tem aqui uma pequena produção de biogás nessa biomassa, e aqui o processo anaeróbico, né? Particularmente eu sempre puxo a brasa para a sardinha do processo anaeróbico. Tá certo, pessoal? É isso aí, tá? A apresentação, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Dando ênfase realmente no processo anaeróbico. Valeu, até a próxima aula.